Ei, galera, seja muito bem-vindo. Que bom que você está com a gente de novo. Aqui agora nós estamos no programa de Coach para Coach. Meu nome é Marcos Martins de Oliveira e agora nós vamos estar fazendo uma entrevista com o Alexandre. Ele vai poder te falar. E essa entrevista ela é muito especial. Ela é diferente das outras. Por que que ela é diferente das outras? Porque você vai aprender tudo sobre produtividade, vai saber como entrar nesse nicho, nesse mercado. O Alexandre ele é um especialista para todo o Brasil, uma referência nesse assunto. Né? Ele é diretor especialista de produtividade da Associação Brasileira dos Profissionais de Coach. Então, eu trouxe o Alexandre agora para a gente poder conversar. Então, eu vou pedir para ele se apresentar, para ele falar quem ele é, de onde ele é, falar um pouquinho dele, e depois a gente vai começar a entrar exatamente como você pode entrar nesse mercado de produtividade como coach, como você pode primeiro cuidar de você para depois cuidar dos outros nessa área também. Então vamos lá. Alexandre, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por estar dedicando tempo para a gente. Mas me diz, quem é o Alexandre? Legal, Marcos. Eu que agradeço o convite. É legal estar nesse bate-papo com você, com quem está nos assistindo. Sou Alexandre Gabuardi, sou aqui de São Paulo, capital. Eu sou Master Coach executivo, né? Trabalho hoje mais voltado para dentro das empresas e a minha especialidade é em produtividade e alta performance. Como você falou, sou diretor da Brap Coach, né? Associação Brasileira dos Profissionais de Coaching, exatamente no nicho de produtividade. Eu sou engenheiro de formação. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, o cara veio da engenharia e agora está no coaching. Exatamente, né? Vim do mundo da parte de exatas e vamos conversar um pouquinho aí sobre as questões da produtividade, aumento de performance, gestão do tempo. Para quem está chegando e não conhece a estrutura da associação, nós temos a associação em quase todos os estados, se não me engano, em todos os estados, e lá no estado você tem um diretor regional. E junto com os membros daquele estado, ele faz a movimentação do estado. Quando você parte para o nível nacional, aí você tem uma diretoria operacional que vai ajudar a montar a associação e você tem a diretoria de nichos e especialidades. Eu sou diretor-geral dessa diretoria e nessa diretoria nós temos vários diretores. Então, o Alexandre é um deles. Então, é uma referência em nível nacional. O que ele faz? Ele produz material, ele conduz o coach para a entrada nesse mercado, para nesse nicho específico. Tá bom? E aí, antes da gente entrar no passo a passo, nas ferramentas, nos cursos, do que você precisa fazer, eu preciso entender o seguinte, Alexandre, por que você entrou nesse nicho? Quais foram as dores, a necessidade? Como é que foi para você entrar e trabalhar com isso? Eu acabei caindo nesse mundo da produtividade exatamente porque isso era uma dificuldade enorme que eu tinha. Eu até brinco, né? Não tem aquelas plaquinhas lá de funcionário do mês que as empresas têm. Se existisse o procrastinador do mês, aquela plaquinha todo mês ia ser minha. Porque eu era muito desorganizado nessa parte de gestão do tempo, né? de gerenciar as tarefas, de definir prioridades. Eu trabalhei durante muito tempo no mundo corporativo, né, sempre na área técnica, né, de uma grande empresa multinacional, e o meu trabalho sempre foi visto como um trabalho de muita qualidade, só que eu entregava muitas coisas ali aos 45 do segundo tempo. Então, o meu forte nunca foi a questão do gerenciamento do tempo, de tarefas, produtividade, e assim eu ia levando, né, até que veio a crise, acho que 2013 foi isso, e lá na empresa onde eu trabalhava teve um corte muito grande, 40% dos funcionários da empresa foram cortados, e o departamento que eu trabalhava, da noite para o dia eu cuidava de um departamento e passei a cuidar de 3, ou seja, triplicou o número de serviços que eu tinha, de clientes que eu tinha para atender, do que eu cuidava, e se eu já era ruim antes para gerenciar o tempo, da noite para o dia isso daí piorou, porque eu tinha muito mais demanda e eu passei a simplesmente não dar conta do tanto de serviço que eu tinha para fazer. Tá? E chegou uma hora que eu percebi, ou eu aprendo a produzir melhor, a me organizar, a gerenciar melhor, ou então o meu emprego está em risco. Porque a sensação que eu tinha era aquilo, para cada coisa que eu resolvia, apareciam 3 novas coisas. Então, eu comecei a ficar mais tempo no serviço, sempre fazia hora extra, comecei a ver menos
minha família, comecei a engordar, você deixa a saúde de lado e mesmo assim você não dá conta. Foi aí que eu fui procurar alternativas, né? Aí eu fiz cursos sobre gestão do tempo, li muita coisa sobre produtividade, aí você começa a aplicar por conta, algumas coisas dão resultado, outras não. Aí nisso foi onde eu fui aplicando coisas que eu passei a conhecer e comecei a ver o resultado na prática, né? Aí quando você começa a aplicar, a ver que funciona, aí você quer mais daquilo. Foi onde eu comecei aí a estudar, fiz formações, aí eu não parei mais, né? Aí eu vi assim, não é essa área que eu gosto, é isso que eu estudo e comecei a ensinar outras pessoas a partir disso. Mas assim, eu acabei caindo nesse nicho, só para resumir, porque isso era uma dificuldade muito grande que eu tinha. Tá? A questão de conseguir produzir, né, e gerenciar bem o meu tempo e entregar resultados dentro do prazo. Então, ou seja, vai ter pessoas nos assistindo que estão falando, pô, essas ferramentas eu quero para poder resolver o meu problema. E aqui vão ter também coaches que querem trabalhar nesse mercado e o Alexandre daqui a pouco vai te falar o passo a passo de como você produzir. Então, perceba que essa entrevista é legal para dois, né? Tanto para o cliente final quanto para aquele que está nos ouvindo, que quer atuar nesse mercado. Exatamente. Beleza. Me diz uma coisa, como que é esse mercado? Como é que é? Como que é esse nicho? Porque você entrou nele e agora você já está nele. Então, como é que funciona? Por que eu, por exemplo, sou coach, fiz minha formação e agora entrei na associação e aí estou ouvindo essa entrevista e como é que você me convence para entrar no nicho de produtividade? Por que eu devo entrar nesse nicho? Legal, eu sou suspeito para falar porque é um nicho que eu sou apaixonado, né, é onde eu atuo, mas o nicho de produtividade, uma das grandes vantagens que ele tem é a demanda, tá? Porque imagina o seguinte, vamos pegar um outro nicho como exemplo, um nicho de emagrecimento, tá? Só para citar como exemplo. Quem que é o seu público? Quem teoricamente que precisa desse seu serviço? Pessoas que estão acima do peso e que querem resolver esse problema. Mas você tem uma grande fatia de pessoas que não precisam desse serviço, que não é o seu público. Quando a gente está falando de produtividade, né, de você gerar mais resultado em menos tempo, ou de você parar de procrastinar, ou de você aumentar a sua performance, você está falando com todo mundo. Né? Ou seja, é um nicho específico, no sentido de você estar falando de dores específicas das pessoas e de problemas específicos que você vai resolver, só que a demanda disso é muito grande. Tá? Para quem trabalha, por exemplo, com atletas olímpicos também, tá? A demanda é uma demanda assim, muito específica. Tá? Você tem ali os atletas olímpicos que é um cliente seu potencial e o restante não é. Tá? Na questão da produtividade, não. Ele é um nicho muito abrangente, porque por mais que a pessoa não seja uma pessoa desorganizada, uma pessoa que ela consiga produzir, ela sempre consegue também melhorar. Ela consegue aumentar a performance. Todo mundo, em maior ou menor grau, tem a questão da procrastinação, que é inerente do ser humano. Tá? Então, é um nicho que, quando a gente fala do quanto você produz e do quanto você performa, a gente está falando com todo mundo, não exclui ninguém. Então, ele tem uma demanda muito maior do que outros nichos. E outra coisa interessante é o seguinte, comparando também com outros nichos, vamos lá pegar de novo o emagrecimento, que é um nicho mais caricato. Você basicamente vai trabalhar no que a gente chama ali do life coaching, né? No coaching 1 a 1, coaching de vida, quando você está falando de emagrecimento. Quando você fala de produtividade e performance, muita gente já associa isso com o lado profissional. Quanto eu vou produzir no meu trabalho, a performance que eu vou ter profissionalmente. Tá? Então, é um nicho que você consegue trabalhar tanto no life, né, pessoas te contratando, mas você tem uma demanda muito grande também dentro de empresas. E isso não acontece em todos os nichos. Tem muitas empresas que contratam exatamente para trabalhar essa questão de produtividade, de performance, seja da equipe ou seja dos líderes. A empresa, para gerar lucro, ela precisa ter uma produtividade cada vez maior. E não existe uma empresa, pelo menos eu não conheço em nada, e é uma área que eu gosto, tá, né? Trabalhei muitos anos com isso, estou terminando mestrado em administração na FCAP, e é interessante que quando a gente para olhar, é exatamente isso. Você tem, então,
As empresas, ela precisa trabalhar. E não tem empresa nenhuma que possa falar bem assim, não, eu cheguei ao máximo da minha produtividade, não estudo mais produtividade, não Não existe. preciso disso, isso não tem nada a ver comigo, eu Todo já tô mundo, bom do jeito que eu tô. exatamente, sempre uma inovação a mais para uma produção, sempre produzir mais e ter qualidade de vida, aumentar a qualidade de vida e aumentar a produtividade. É um dos, é a grande pergunta hoje no mercado, né? Que sempre E tem que fazer. exatamente, e o próprio estilo de vida hoje ajuda nesse aumento de demanda, né? Porque quando a gente vê hoje a Sim. quantidade de informação que a gente tem, tá? E o que a gente tem de opções de acesso, né? De tantas coisas que a gente tem para escolher, a chance de você perder o foco ou de você cair na tentação de ser multitarefa e querer abraçar o mundo, né? Ou seja, o estilo de vida e a parte até tecnológica, vamos assim dizer, facilitam Sim. a pessoa acabar se perdendo nessa questão de produtividade e acabar precisando dessa ajuda e desse direcionamento. Muito legal. Agora me diz aí. Tá, eu entendi, então eu já vi que quem está nos ouvindo entendeu e viu como coach você já me convenceu que eu preciso entrar nessa área. Tá, o que que eu tenho que fazer? Qual é o passo a passo para eu sair de um coach generalista, que eu poderia dizer, um coach geral, né, para me tornar um especialista? Lembrando que o especialista ganha muito mais do que uma pessoa. Eu gosto de fazer aquela relação, e a gente sempre faz isso, clínico geral e um médico especialista. Ele vai ganhar mais, é evidente. E quando a gente tem algum problema, a gente vai no especialista, porque a gente sabe que é melhor ali, porque o conhecimento é maior. Então, me diz uma coisa, como que eu posso me tornar um especialista em produtividade? Qual que é o passo a passo? É muito legal isso que você falou, Marcos, porque é exatamente isso. O especialista ele cobra mais do que o generalista e ao contrário do que muita gente pensa, ele tem mais, ele atrai mais clientes, né? Porque quem está começando pode pensar assim, nossa, eu ainda não tenho experiência, eu ainda não tenho clientes, eu estou começando. Se eu for escolher um nicho, eu vou estar atendendo só um pedacinho, né? Ou seja, já está difícil ter cliente. Se eu for ainda nichar, vai ser pior ainda. Não, não vai, porque você vai exatamente ajustar a comunicação, né, aquele negócio. Quem quer falar com todo mundo acaba não falando com ninguém. Quando você é especialista, você acerta na veia, vamos assim dizer, na hora de você Exatamente. falar dos problemas de um determinado público, né, na hora de você falar das soluções que você oferece, isso acaba atraindo muito mais. Tá? E para quem for escolher esse nicho de produtividade, você precisa, primeiro passo, obviamente, é você ter a formação básica em coaching, e você sendo um coach, o que, que você vai precisar para você escolher um nicho? Não só de produtividade, mas qualquer um. Você vai ter que unir habilidades de negócio com habilidades técnicas. Você vai ter que estudar e você vai ter que se aprofundar na questão de produtividade. Tá? Então, você vai precisar da metodologia, tá? Que é a parte técnica, e você vai precisar de conhecimento de negócio. Conhecimento de negócio seria você ajustar o seu posicionamento, né, e a sua comunicação, a sua entrega, exatamente para aquele público. Você conhecer muito bem o que, que as pessoas que estão buscando mais tempo livre, ou serem mais produtivas, ou então empresas que buscam isso, o que exatamente que acontece no dia a dia, o que, que eles buscam, que problemas que eles buscam resolver. Tá? Então, a parte do negócio seria você ajustar a comunicação e conhecer muito bem o seu cliente. Mas falando da parte técnica, tá? O que, que você precisa para se aprofundar e para entrar no mercado da produtividade? Você precisa ter uma metodologia com que você trabalha. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Porque o que, que eu vejo acontecer com alguns coaches que escolhem esse nicho? Né? Quando a gente fala de produtividade, a gente está falando de vários aspectos e vários temas relacionados a esse assunto. Então, a questão de como que você lida com tarefas importantes, tarefas urgentes, definição de prioridades, a questão da procrastinação. Então, são temas diferentes dentro do mesmo pacote de produtividade. Se você, por exemplo, se você trabalha a questão da procrastinação de uma forma lá que você viu em um vídeo, aí você trabalha a questão de tarefas urgentes e importantes de uma outra forma que você ouviu falar ou uma forma que você leu no livro. Ou seja, se você for ficar pegando coisas soltas para depois você trabalhar dentro de um mesmo processo com o mesmo cliente, a chance disso dar errado é muito grande.
tá? Eu sempre faço analogia, seria a mesma coisa que você pegar várias receitas diferentes de um bolo, né, e você querer usar um pedacinho de cada receita. Então, se você for colocar lá no Google, bolo de chocolate, você vai ver várias receitas, né? Mas cada uma, né, elas são diferentes, mas o resultado final é o mesmo. Mas é a mesma coisa que você querer pegar a quantidade de ovos de uma receita, a quantidade de leite de outra, a quantidade o tempo que vai ficar no forno de outra, ou seja, você acabar misturando. Precisa. Provavelmente o resultado disso não vai ser muito interessante. E é a mesma coisa com o atendimento que você vai fazer. Tá? Não é que uma metodologia necessariamente ela é melhor do que a outra e uma funciona e outra não funciona. Não é questão de um estar certo ou outro estar errado. Mas quando você pega uma metodologia, o que você está trabalhando nesse aspecto tem a ver com a forma que você vai trabalhar nesse outro, nesse ponto e nesse ponto. Sim. Tá? Então, a importância de você se aprofundar e ter uma metodologia que você segue para você trabalhar todas as questões de produtividade. Então, na realidade, a gente precisa ter, para entrar nesse negócio, são dois pilares. E aí eu queria saber de você o seguinte, o que você traz para a gente, como é que seria isso? Porque eu sei que você já vai dar um presente para a galera, né? Então, a partir de agora, eu queria que você nos desse quais são os caminhos. Tá, eu entendi, são dois pilares, como eu trabalho isso? Então, você, como uma referência para a associação, qual é o caminho que você vai dar para os nossos associados, ou para aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo, às vezes está em uma outra plataforma, lembrando que esse vídeo está em várias plataformas, várias redes diferentes. Então, como é que seria isso, então? O que você vai nos dar de direcionamento agora, o que você pode nos dar, tanto gratuito quanto pago, para que a gente possa fazer esse caminho de uma forma mais consciente, com uma metodologia legal, sabendo onde vai chegar, entendendo o mercado. Então, assim, tendo esse apoio, como é que seria? O que você tem para a gente? Legal, bacana, né? Então, dentro dessa parte técnica de você se especializar e trabalhar dentro de uma metodologia, eu tenho um conjunto de ferramentas que eu preparei, que são ferramentas exatamente para coaches, tá? Então, um dos cursos que eu ofereço é exatamente você ter instrumentos para você utilizar dentro do seu processo de coaching, seja uma pessoa física, né, que a gente chama ali do coaching 1 a 1, seja num treinamento ou no processo de coaching dentro de empresa. Tá? Então, são ferramentas de produtividade e de aumento de performance exclusiva para coaches, e que eu explico em qual momento do processo que você utiliza, eu explico como que você faz a devolutiva, em que situação que eu uso ela dentro do processo. Fora isso, eu tenho um outro curso onde eu ensino toda a minha metodologia, um curso maior, que é o Master Performance e Produtividade, que eu falo desde a parte do mindset, a construção de um pensamento produtivo e de alta performance, passando por todos os conceitos, técnicas, ferramentas. E eu tenho também, né, como presente para o associado, eu tenho também o curso Produtividade ASAP, né, que a gente está oferecendo inteiramente gratuito, que é um curso onde durante 4 semanas eu vou te acompanhar, passando para você técnicas, ferramentas, tudo de forma simples, de forma prática, para você aumentar a sua produtividade e para você já começar a ver um ganho, seja em resultado, seja em tempo que começa a sobrar, de uma forma muito rápida. Tá? Então, essa Produtividade ASAP é um presente que a gente está dando, com técnicas, ferramentas e estratégias de produtividade. Eu mesmo faço o acompanhamento durante 4 semanas, né, e vou passando ferramentas e como que você conduz algumas coisas da parte de produtividade, tanto para você usar em você, né, como também para você utilizar com seus clientes. Entendi. Ótimo. Então, nós temos a parte técnica, as ferramentas, que é um curso menor, são as ferramentas focadas para coach. Então, você que está nos ouvindo, eu não vou falar abaixo desse vídeo, mas na descrição desse vídeo, às vezes você tem um vídeo e tem um link para você ir para outro local. Mas o de coach para coach tem uma plataforma com várias entrevistas. Então, a ideia é, procure a descrição desse vídeo. Lá na descrição você vai ter os links para onde você vai, para as páginas onde você vai ver todos os conteúdos, você vai poder ler com mais calma, porque a ideia da entrevista é você ter o quadro geral.
Aí agora, se você quer ver cada curso, então você clica lá, vai para a página e lá você vai ter, então, todas as informações, você vai ter debaixo na descrição o que você ganha de desconto também por ser associado. Então, assim, a ideia da entrevista de hoje era para você ter a noção do caminho que você tem que fazer. Você saber exatamente que dá para entrar, dá para se tornar especialista, mas para isso você precisa ter uma metodologia para sair de onde você está e ir para onde você quer chegar. Olha só, tem uma frase que eu cito direto e eu preciso citá-la agora de novo. É a frase do Google Acadêmico, sobre os ombros de gigantes. Se eu quero alcançar cada vez um degrau a mais, eu preciso ir sobre os ombros daqueles que já foram na minha frente. Então, hoje, por exemplo, eu sou quem eu sou e eu consigo fazer o que eu faço porque eu fiz curso com Marcos Underlich, eu fiz curso com Bruno Giuliani, eu fiz curso com Helder aqui no Espírito Santo, eu já fiz curso com várias pessoas. Então, as formações que eu fiz, eu subi nos ombros deles para poder olhar além. Então, hoje eu tenho uma escola de formação em coach e também na área de terapia, que eu subi nos ombros de outros gigantes. E agora os meus alunos sobem nos meus ombros para poder ver mais longe. Então, se você já fez a sua formação e você quer se tornar um especialista, meu amigo, tem que subir nos ombros daqueles que fizeram primeiro, que tem uma metodologia, para que você possa alcançar o objetivo e ser bem efetivo, bem produtivo na hora que você está com o seu cliente, porque você sabe o início, o meio e o fim do processo. Então, a ideia de trazer diretores para cá, para dar o passo a passo, é exatamente para que você não erre, para que você, pelo menos, diminua muito a porcentagem desses erros. Agora, eu quero te agradecer por você estar participando com a gente e agora, de um modo muito especial, queria agradecer ao Alexandre, tirou um tempo da vida dele, ele doou a vida, cara, ele doou vida. Se ele tivesse algo gravado, era muito simples, mas não, ele parou tudo, separou um tempo para ficar com a gente, para distribuir um pouco da vida dele para a gente. Então, eu quero te agradecer, Alexandre, por ter tirado esse tempo, por estar com a gente. Muito obrigado. Não só por estar aqui, mas por ter aceito o projeto que nós temos para 2020 dentro da associação, dentro do que me compete, que é a diretoria de nicho. Muito, muito obrigado mesmo por estar conosco. A palavra é sua, você faz as suas últimas palavras e a gente encerra. Eu que agradeço, Marcos. É sempre um prazer estar aqui, passando conhecimento, ajudando os coaches que estão começando nessa linda profissão e que pensam com carinho na possibilidade de entrar para esse nicho. E só pegando o gancho nessa frase que você falou que gosta na verdade, a gente está falando de ter mentores, né, de, como você fala assim, de usar a ajuda de quem já chegou lá, subindo os ombros de quem já alcançou. Né? Já que a gente está falando de produtividade, não existe nada mais improdutivo do que você tentar ir sozinho. Porque você vai gastar, com certeza, muito mais dinheiro e você vai gastar muito mais tempo. Você vai aprender no erro e no acerto, você vai quebrar a cabeça, sendo que outras pessoas já fizeram isso antes, já sabem o que dá certo, o que não dá. Então, assim, falando de produtividade, não tem nada melhor do que você exatamente seguir o caminho e você ter uma ajuda de quem já fez. É muito mais rápido, é muito mais barato, né? É muito mais efetivo, né? E é exatamente essa a nossa proposta da associação, ajudar os coaches que estão começando, né? Seja ajudar de forma técnica, né? Em outras coisas também que eles precisam, mas exatamente mostrar o caminho. Ó, eu já atuo nisso, né? Eu já passei por algumas situações, então eu consigo mostrar para você, ó, isso aqui é legal, isso daqui não é. E é exatamente esse o nosso papel e o que nos deixa feliz, ver o sucesso de quem está começando e dar esse direcionamento. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado de novo. Lembrando as pessoas que estão nos assistindo, você tem, a partir dessa entrevista, então, que é o Projeto Macro, você tem cursos gratuitos que o Alexandre já está disponibilizando, já disponibilizou o primeiro. Você tem dois cursos pagos com ele, um das ferramentas focado para o coach, outro um macro, que vai te dar toda a metodologia. E com uma condição bem diferenciada para quem é associado. Isso, é bom, obrigado por você ter lembrado. E tem também uma mentoria que é você conversando com ele. E lembrando
que ele é o nosso diretor de nicho. Então, ou seja, esse diretor especialista na área, ele é você que é associado, tem algum problema, quer tirar alguma dúvida, ele é o cara, tá bom? Debaixo, na descrição, vai ter lá os contatos dele, vai ter site, os links para os cursos, os links para você conhecer o trabalho dele, tá bom? Então, de novo, quero agradecer a todos, agradecer por você estar conosco. Deus abençoe a tua vida, Deus te abençoe para que você possa abençoar outras pessoas e que a gente possa ter esse ciclo. O que nós começamos aqui, nós queremos que sejam lá na frente, as empresas sendo transformadas, pessoas sendo transformadas, para que elas possam ter uma qualidade de vida melhor e possam entregar um produto, um serviço melhor também. Muito obrigado, te espero numa próxima entrevista e só tenho te agradecer.